A maldição da Division. Pois é, fomos todos surpreendidos nesse final de semana com a notícia de que Logan Paul lesionou seus tríceps, inclusive passou ontem aí, pelo que me consta, por uma cirurgia que ele teve realmente ali que abrir o braço para dar uma arrumada nos seus ossos e deve ficar ali pelo menos de 6 a 7 meses ausente dos ringues. E nesse exato momento, a Division é uma stable formada por duas pessoas que podem atuar, que é o Austin Fury e o Bron Breakker. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, sobre como isso atrasa muitas histórias e sobre como a Division vem sendo um projeto que não consegue desempacar por conta das lesões. Meu nome é Léo, você está no você está no Canto Wrestling BR, a gente mudou de nome recentemente. Esse é o nosso vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, é de suma importância. E é isso aí, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre o que vem acontecendo com essa stable que alguns gostam, outros não, mas eu diria que muitos desgostam dessa stable justamente pela falta de avanço nas storylines. E eu acredito que isso não seja um problema exatamente da WWE. Vamos fazer um breve recap aqui do que é a história da Division, né? A Division é um grupo formado pelo Seth Rollins lá no começo do ano passado, de 2025, aonde ele, na verdade, esse grupo foi formado após a WrestleMania, tá? Aonde ele tem o principal intuito de fazer uma facção cuja qual ele traga jovens talentos para juntar-se a ele ali e fazer com que ele se mantenha no poder como campeão da WWE. E em troca disso, aos poucos ele vai elevando esses jovens talentos e demonstrando a eles o caminho da glória para que, então, em algum momento, eles se formem enquanto grandes nomes da companhia. Por isso, o nome, né, ou o apelido que o Bron Breakker ganhou nesse último ano de The Future, ou o futuro. O Seth Rollins lá atrás trouxe isso. Era um lutador muito bom e tudo mais, ele era o futuro porque o presente era o Rollins. E o Bron Breakker seria trabalhado para a posterioridade. Então o primeiro a se juntar à facção é justamente o Bron Breakker. O Seth com o Breakker dominam ali durante mais ou menos um mês o Monday Night Raw. E durante um PLE, eu não me lembro exatamente qual foi, surge então a figura do Big Bronson Reed para ajudar os dois que estavam ali passando alguns apuros. E foi até legal porque o Bronson Reed ele tinha uma rivalidade com o Breakker antes de se lesionar, né? Ele ficou bastante tempo fora. E quando ele volta, os dois ficam se encarando ali, não entendem muito bem, e aí o Seth Rollins vem e abraça os dois, demonstrando então que ele estava formando realmente uma facção maior, que não iria parar somente no Bron Breakker. Naquele momento, aquelas pessoas que ali estavam representavam duas coisas. Você tinha, na verdade, três coisas. O Seth Rollins, que era o presente, o Bron Breakker, que era o futuro, e o Big Bronson Reed, que era uma terceira força, que não necessariamente ali é um jovem buscando seu apogeu, mas é um cara um pouco mais veterano, só que é muito forte e muito útil para uma stable. É aquele tanque de guerra que vai para cima ali de todo mundo e que surge para salvar os outros dois principais. Cara, esses três varreram todo o Raw durante meses. Foram mais ou menos ali uns 3 ou 4 meses do Seth Rollins, Bron Breakker e Bronson Reed destruindo tudo e todos. Nesse período, Seth Rollins se tornou campeão, ele teve um reinado, ele defendeu seu título, até que ele acaba se contundindo numa luta ali contra o nosso queridíssimo CM Punk na ocasião. Se eu não me engano, foi contra o CM Punk. O que rola nesse momento? Rola que o Seth Rollins ele já tinha passado por uma storyline ali de uma lesão falsa, na qual depois ele vai e faz o cash-in em cima do CM Punk. E depois todo mundo fica meio assim, eu acho que é mais uma lesão falsa. Ou não. E revela-se que não. Então o que a WWE tem que fazer? A WWE tinha planos de conduzir essa história da Division até o final de 2025, para lá no finalzinho ter uma traição, provavelmente do Bron Breakker, e eles se enfrentarem na WrestleMania. Em tese, essa seria a história, né, de acordo com o que a gente sabe aí por informações de bastidores. Mas o que acontece na prática é que eles têm que adiantar meses de história e fazer com que o Bron Breakker traia o Seth Rollins ali. Por quê? Porque o Rollins se lesionou. E ele precisaria ficar longe por pelo menos uns 5 ou 6 meses. Então eles vão
adiantam a história. O Bron Breakker vai, trai o Seth Rollins, que não era para acontecer naquele momento em que aconteceu, na metade ali mais ou menos de 2025. E aí, cara, o que acontece? O Rollins vai ficar afastado nesse período, o cinturão vai ficar vago, vão haver algumas disputas, e naquele momento passa a existir então uma terceira figura, né? Um mascarado que fica vindo ali da plateia e atacando os adversários da Division, meio que ajudando eles. Passa a ter então um mistério, depois revela-se que aquele mascarado era o Austin Fury. Por quê? Porque a Division é uma stable. E eu acredito que a WWE, quando percebeu que o Bronson Reed ficaria sozinho com o Bron Breakker nessa stable, preferiu colocar mais um membro para fazer algo maior e manter aquilo ali enquanto um grupo forte, que não faria tanto sentido o Bron Breakker com o Bronson Reed ficar destruindo todo mundo. Cara, se juntasse 3 ou 4 lutadores em cima deles, seria muito forçado que eles conseguissem se sobressair, né? Diferente de quando tinha um Rollins ali, que era uma força experiente, técnica, aí você tinha o Tank, que era o Bronson Reed, e o futuro, um lutador super potencial, muito bom, que é o Bron Breakker. Então, eles trazem um outro lutador que também é muito talentoso, muito técnico, para ocupar esse espaço de ringue, vamos dizer assim, do Seth Rollins. E o Bron Breakker passa a ser, então, o protagonista da Division. O que acontece? Antes do Elimination Chamber, acontece que o Bronson Reed se lesiona. Em uma luta que ele está fazendo ali de 3 fatais, ele acaba lesionando os bíceps e surge então a notícia que ele teria que ficar fora por um tempo. E nesse ponto, as coisas começam a azedar em questão de storyline. Porque já tiveram que adiantar muito a história, então adiantar a história significa que eles adiantaram para o meio do ano uma traição que aconteceria no final do ano, mas que quando o Seth Rollins voltasse, eles dariam um desdobramento nessa história depois. Então foi algo que se adiantou lá atrás para depois ficar atrasado lá na frente, vamos dizer assim, né? E quando o Bronson Reed se lesiona, eles também precisam tirar o Bronson Reed da programação. Então, existe a teoria também que eles estavam meio que tacando o Bronson Reed para algo maior, tá? É importante dizer isso, tanto é que ele iria participar do Elimination Chamber com boatos de que ele venceria, tá? Mas ele acaba não conseguindo participar. E o que acontece? Acontece que fica então Austin Fury e Bron Breakker. Nesse momento surge a figura de Logan Paul. Cara, tudo isso que eu tô falando ali no final do ano, tá? Então, assim, em tempo de 2, 3 meses isso aconteceu. Surge a figura do Logan Paul, que o Paul Heyman traz para completar a Division. Bom, é uma stable, eles precisam ser fortes, precisam ser numerosos, então vamos trazer mais um lutador. E aí a stable passa a ser Bron Breakker, Logan Paul e Austin Fury. Vira o ano, e o que acontece é que o Bron Breakker se lesiona um pouco antes do Royal Rumble. Tanto é que ele tem uma participação bem medíocre na época no PLE, ninguém entende por que, ele é eliminado em segundos. E aí depois a gente descobre que foi por causa de uma lesão que o tiraria de cena por alguns meses, uns 2 ou 3 meses. E cara, nesse momento, a stable original, que era Bron Breakker, Bronson Reed e Seth Rollins, simplesmente não existia. Literalmente não existia. Os 3 estavam lesionados, tá? O que você tinha na Division era Logan Paul e Austin Fury, cara, pra levar a stable. Isso é muito difícil, porque são 2 lutadores que eram pra ser, tipo, as quartas e quintas forças da stable. Eram os caras que eram pra ser os coadjuvantes dos coadjuvantes. E eles teriam que carregar a stable nas costas por um tempo. Nesse momento, o Seth Rollins retorna, faz alguns ataques ali em cima da Division e tudo. Por sorte, a recuperação de lesão do Seth Rollins culmina justamente ali, mais ou menos na época que culmina a recuperação do Bron Breakker. Mas antes disso, ele participa de uma storyline com o Paul Heyman, ataca ele, com o Gunther, depois que vem ajudar o Paul Heyman, troca de um favor, culmina no WrestleMania, e o retorno do Bron Breakker acontece lá também. E aí as coisas começam a se desenrolar com algumas lutas do Rollins contra a Division levando a melhor, agora o Rollins buscando apoio do Street Profits, porque o cinturão de duplas estava com Austin Fury e Logan Paul. E aí o que acontece? Em um belo Saturday Night Main Event aleatório pelo ano, Logan Paul se lesiona. Pois é, o cara que estava com um dos cinturões. E aí, cara, que eu digo, é impressionante o quão a WWE tá sofrendo com a Division. Cara, simplesmente, quando um lutador volta, o outro lesiona. O Bron Breakker voltou aí 1 mês e meio, 2 meses, lesiona agora o Logan Paul. Justamente no momento em que já se cogitava aí, daqui 1 ou 2 meses, o retorno do Bronson Reed. Então assim, e o Logan Paul vai ficar fora por uns 6, 7 meses? Cara, eu acredito que a gente nunca vai ver
essa division hipotética inteira, tá? Eu duvido muito que a gente em algum momento vai ter uma division que lute junto Logan Paul, Austin Fury, Bronson Reed e Bron Breakker. Eu acho que eles vão aos poucos ir dissipando essa stable, porque, cara, daqui 7 meses eles não vão ter como segurar a storyline que precisa de se desenrolar durante esses 7 meses. O que deve acontecer agora é que o Bron Breakker vai se unir com o Austin Fury, representando a Division, com o cinturão, e os Street Profits devem vencer esse cinturão dos dois, e aí depois o Seth Rollins deve ir para uma emboscada ali contra o Bron Breakker, né, individualmente, com o apoio provavelmente do Street Profits, que o Seth Rollins deve ajudar a vencer o cinturão. E isso deve culminar em algum momento uma luta individual contra os dois, em que aparece o Fury, depois aparece o Street Profits, os Rollins ficam em vantagem, então aparece o Bronson Reed, e aí a gente vai ver como é que isso desenrola, e eu aposto nisso. Mas eu fiz esse vídeo para demonstrar como que nesse aspecto, a história que não anda ali da Division, as lutas meio chatas e cadenciadas de Fury, Logan Paul, etc., lutas meio aleatórias, um reinado não tão bom, não é culpa necessariamente da WWE. Cara, tá todo mundo se machucando. A stable tá esquartejada nesse momento. E a WWE precisa preservar os lutadores que estão disponíveis. Se mais um deles lesiona agora, cara, simplesmente destrói essa storyline e começa a outra do zero, não tem como. E realmente isso vem atrasando muito aí o booking da WWE, mas eu queria saber de vocês, isso é só algo que eu tava pensando aqui, como essa stable não consegue ficar inteira. É impressionante, é muito impressionante. Isso tá atrapalhando história, tá atrapalhando desenvolvimento, troca de cinturões, tá atrapalhando tudo. Mas deixa aí sua opinião, o que você acha, se você acha que a gente ainda vai ver, né, uma Division inteira lutando, ou você acha que não, isso é só algo na cabeça dos fãs, porque uma hora ou outra todo mundo fica lesionado ali. Como vocês acham que isso vai se desdobrar? Mas, no mais é isso, meu nome é Léo, isso foi só um videozinho curto aí para complementar na semana. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui se vai curtir o canal. Abraço e até a próxima.